Olá, estamos começando mais um Pod Marvadão, o podcast do Marvadão. Marvadão no Sapo na Água. Aqui é uma entrevista de soltar o sapo na água, falar com naturalidade, espontaneamente, coisas sérias, mas de uma forma bastante leve e agradável. Toda terça-feira um novo programa entra no ar nas plataformas do Marvadão, no canal do Marvadão, no Pod Marvadão. Nós estamos vivendo uma época em que a mídia digital, o marketing digital está muito em pauta. Afinal de contas, a internet é um território de ninguém. Como que se regulamenta tudo isso? Nós trouxemos um especialista em mídia eletrônica, em marketing digital, Rodrigo Figueiredo. Rodrigo Verbo. Tudo bem, Rodrigo? Prazer recebê-lo. Prazer é meu de estar aqui, sempre li a sua coluna lá no Cruzeiro do Sul. Não sou sorocabano, mas você me ajudou a ser um pouquinho mais sorocabano. Você é de onde? Eu sou paulistano. Paulistano. Mas agora você já é meio velho de Sorocaba também. Agora já sorocabano, né? Raiz praticamente. Raiz pega. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer e tenho certeza que da tua entrevista muita coisa vai ser esclarecida, trocada em miúdo, né? Porque as coisas são um pouco complicadas na terminologia e tal, dessa coisa toda de mídia e tal, né? E tenho certeza que você vai conseguir traduzir isso na prática para que a gente... Eu estou aprendendo muito sobre isso, tentando aprender, e muita gente acredita que esteja na mesma situação. Inclusive eu também estou aprendendo muito. Porque é uma aprendizagem nova, né? Exato. Tem que mudar tudo. Você é proprietário da agência Verbo. Isso mesmo. É agência. Ainda é uma agência de propaganda, agência de comunicação, ou ela perdeu um pouco da sua característica daquela agência antiga que fazia planos de mídia para os veículos convencionais? Eu diria assim, que a gente incrementou outros serviços. Esse tipo de serviço que você mencionou, ele ainda está ativo, em um formato menor, formato diferente, eu diria, mas a gente teve que incrementar outras formas de fazer comunicação relevante. A gente se posiciona hoje não como uma agência de publicidade tradicional, mas como uma empresa de inteligência criativa. Quer dizer que as empresas, no geral, já não se dedicam tanto com uma campanha de propaganda, de publicidade, articulada, fechada, com tema, com várias peças para televisão, peças para rádio, peças para jornal, para outdoor, um jingle e essas coisas. Hoje é um pouco diferente, não é? Olha, eu costumo dizer o seguinte, as empresas elas continuam a ter seus desafios, suas oportunidades, seus problemas de comunicação, seja interna, seja externa, com seu público. E hoje a gente tem muito mais ferramentas para poder resolver esses desafios, poder atender essas oportunidades. Então, antes, pensando como publicitário, você fazer uma campanha publicitária nos canais tradicionais, outdoor, TV, revista, jornal, cinema, né? Esse era um meio mais usual. Hoje, além destes meios, eles continuam ativos, continuam relevantes. A gente tem os meios digitais. E porque nós, seres humanos, estamos mais digitais? Porque esses meios são múltiplos, ao contrário dos veículos convencionais, que são bem definidos, delineados, demarcados, né? Embora haja sempre nem todo mundo entende muito dos próprios veículos tradicionais. Os veículos digitais são muito mais pulverizados. Onde encontrá-los? Qual o caminho? É quase que um labirinto, ou não é isso? Não, é um labirinto, sim, especialmente porque vamos pensar numa revista ou num jornal, meio impresso, que aliás hoje o conteúdo, que acho que é o grande nome do jogo, seja para as marcas, seja para veículos de comunicação, como uma revista, como um jornal, o conteúdo é o nome do jogo. Antes existia, e ainda existe nesses veículos tradicionais, um editor, um moderador, vamos falar assim. Então, o jornalista ele tem uma visão sobre determinado fato, ele comunica um fato e tem um editor que vai moderar aquilo, né? Nos meios digitais, vamos pegar, por exemplo, o Instagram, quem modera? A comunidade. Os próprios usuários, e você com a sua conta no Instagram, eu com a minha conta no Instagram, você pode e deve dar a sua opinião, eu posso e devo dar a minha opinião, e a comunidade vai moderando os assuntos, aqueles temas,
E aquilo pode tomar uma proporção gigante para o lado bom e para o lado ruim. Mas, obviamente, há o espaço aí para o especialista, quer dizer, o profissional, aquele que é o profissional de marketing digital, que ele é capaz de ensinar o caminho das pedras, vamos dizer assim. Porque se você for fazer todo o transcurso, né, o percurso até aprender, você vai apanhar muito. Sim, a figura do profissional de marketing e até de jornalismo, mas especialmente aqui, né, que é a nossa pauta de marketing, falando um pouquinho sobre essa figura do profissional de marketing, eu acho que o profissional de marketing hoje ele tem que ter a habilidade de construir uma ponte entre aquilo que a marca precisa comunicar, de acordo com o seu posicionamento de mercado, de acordo com o público que ela quer falar, e entender que assuntos relevantes que estão nos meios digitais, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Twitter, enfim, nos diferentes canais digitais, que tipo de assunto que a comunidade está conversando que vai ao encontro do posicionamento da marca e construir uma boa ponte de conversa, seja através de uma campanha digital, de uma campanha offline, de uma ação mais de longo prazo, mas para que a marca e o público-alvo possam ter essa conexão. O bom profissional de marketing, ele está preocupado, ele precisa estar preocupado em construir essa ponte. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, só voltando à tua apresentação, porque eu já misturei um pouco, adiantei um pouco o expediente, por causa da dinâmica da conversa. Você fundou a Verbo em que ano, mais ou menos? 2001. 2001. Com 22 anos de idade, no fundo da casa da minha sogra. Eu tinha uma lembrança que eu estive uma vez no Farmamed, com o CEP Farmamed. Sim. E ele falou assim, eu estava falando na época, eu preciso de alguém que faça um e-commerce para mim. Quer dizer, eu estava começando a se estabelecer os sistemas de venda, né? De venda pela internet e tal. E lembro que você era a pessoa que acho que estava dando assessoria para ele como agência, não lembro. Acredito que sim, né, na época. A Farmamed foi um cliente nosso, começamos a atendê-los em 2002. Então ficamos 13 anos atendendo a Farmamed com muita alegria. Sou muito amigo do Alberto, é um cara que tem uma consideração. Alberto Seppel. Foi presidente da Associação Comercial aqui em Sorocaba, um amigo muito querido. E tenho muita gratidão por ele, porque ele acreditou na Verbo, acreditou em mim quando eu tinha 23 anos de idade. Então, a gente por fez sinal, muitas coisas boas você é consultor da Associação Comercial de Sorocaba. Quer dizer, qual é esse serviço que você faz para aqueles que são associados, comerciantes grandes, pequenos, médios, micros, né? Qual é o trabalho que você oferece de suporte para essas empresas? Eu dedico um dia por mês, 2 meio períodos, à associação comercial, porque hoje a Verbo está focada em médias e grandes empresas. Aliás, uma curiosidade, né? A maioria dos nossos clientes não estão em Sorocaba. A gente, evidentemente, tem clientes, muitos bons clientes em Sorocaba, mas a maior parte da nossa carteira hoje está fora de Sorocaba. Voltando à associação, eu estou lá uma vez por mês, 2 meio períodos, e eu atendo os associados, eles montam lá a agenda, de 30 em 30 minutos. Então é o que a gente chama de fast consulting. Então eu escuto a necessidade desse associado, a oportunidade que ele que pode estar à frente dele, e passo algumas recomendações e depois eles voltam, eu avalio essas recomendações. Faz 6 anos que eu faço esse trabalho lá e faço com muito carinho. Amo estar perto do pequeno empreendedor. Tenho uma paixão pelo pequeno e pelo médio empreendedor. Porque ele que é o cara que está ali buscando, né? Na frente do assim, negócio. De maneira geral, quais os problemas mais emergentes, aqueles que todo pequeno, médio empresário que está tentando empreender, ser um empreendedor com alcance maior, tem hoje diante com a chegada do marketing digital? Olha, o que eu vejo muito, Marvadão? Eu vejo muita gente na internet, né? Para vender curso, complicando as coisas. Eu não estou dizendo que o marketing digital não precisa ser estudado, que ele não é complexo, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que existe muita gente falando um monte de baboseira para complicar o negócio, para poder vender algum curso, alguma orientação em função disso. Tanto é que na Associação Comercial, a consultoria chama-se Descomplicando o Marketing Digital. Então, respondendo a tua pergunta de maneira específica, acho que eu vejo 2 desafios principais hoje. O primeiro o que é esse tal de digital? Né? Como é que eu faço para ser relevante e para gerar venda nesse cenário que a gente vive? Esse é um desafio muito comum, e isso não só do pequeno empreendedor, mas do pequeno, do médio, do grande, do gigante. Né? E um outro desafio como é que eu me comunico com essa geração nova, a famosa geração Z,
que não é fiel à marca, que, lógico, o preço sempre é um ponto importante, mas especialmente a fidelidade a uma marca. Eu era muito fiel, eu tenho 44 anos, eu era muito fiel a algumas marcas, sou ainda hoje. Tá no top of mind para você ainda? Top of mind tem marcas assim muito claras na minha cabeça e muito clássicas, eu diria. Uhum. Os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Isabela de 17 e o Pedro de 12. Eles não são fiéis a marca nenhuma. Por exemplo... Eles pulam de marca para marca. E vai pulando, e vai pulando. Esse é o perfil do jovem de hoje que é curioso, que ele é... Ele quer experimentar. Vamos dar um dado aqui, por exemplo, né? A quantidade de jovens que tiram carteira nacional de habilitação, né, a famosa CNH, proporcionalmente é muito menor à minha geração. Esses caras, eles querem menos Eles viajam no canal, né? Eles querem menos posse e mais acesso. Essa é a diferença, uma das, né? Uma de principais. Menos posse e mais acesso. Então, eu prefiro ter acesso a um Uber, eu prefiro ter acesso a um táxi, eu prefiro ter acesso a uma bicicleta elétrica. Eu não sei se eu quero empatar 120 mil reais, quando eles têm esse dinheiro, evidentemente, para comprar um carro. 100 mil reais, mudança. O carro popular hoje no Brasil é 90 mil reais, uma coisa surreal, né? Não é só por isso que o jovem não está comprando carro, mas é também pela maneira de pensar. São as duas coisas, mas principalmente pela maneira de pensar. Então, comunicar-se com esse público é mais complicado. Mas o cliente, por exemplo, o cliente... Não idoso, propriamente dito, mas o adulto, né, o mais velho, não é ele que é o grande sustentáculo do consumo, é aquele que realmente compra de verdade. Quer dizer, como que esse público, essa faixa mais velha dos consumidores, se comporta diante do mundo digital? Olha, vou responder de duas maneiras, né? Primeiro, assim, o motor da economia ele não está concentrado ou na geração Z ou na geração mais adulto. Acho que a economia ela gira com as suas diferentes engrenagens. Claro que tem engrenagens maiores, mas a geração Z é uma engrenagem. A minha geração aí, 35, 44, vamos falar assim, anos, é uma geração que economicamente ativa, em tese, está no auge da carreira. De poder aquisitivo, né? De poder aquisitivo, mais poder de compra, né? Mas não significa que 45, 60, 65, 70, enfim, não tenha poder de compra, como a própria geração Z também tem. Então, nós como profissionais de marketing, a gente tem que ter a habilidade de conversar com esses diferentes públicos. E poder conciliá-los na comunicação, né? Que é uma... Exatamente. E aí, assim, a segunda forma de responder existiu e a pandemia acelerou isso de uma maneira abrupta, tem um vale entre a maneira de se comunicar e o acesso à informação que eu tinha quando me formei como profissional. Não vou nem falar quando eu nasci. Eu me formei em 2000, então, portanto, eu me formei há 23 anos. Eu estudei na faculdade alguns tipos de veículos, de meios de comunicação. Hoje é incontrolável, surge comunicação o tempo todo. Você entrevistou aqui o pessoal do Sorocabanices. Sim. Ele é um veículo de comunicação da cidade. Poderoso, né? Eu me arrisco a dizer que ele tem mais audiência, eu não tenho número para afirmar, mas eu me arrisco a dizer que ele provavelmente tem mais audiência do que um veículo tradicional da cidade. Ele é um veículo de comunicação. Jornais, rádio, tudo mais. Então, se eu quiser me comunicar com o público sorocabano, eu não posso olhar só os meios tradicionais, eu tenho que olhar os meios digitais. Você hoje é um exemplo disso. Você o Marvadão é uma plataforma de comunicação, um veículo de comunicação que está entregando... Mal administrada, mas porque eu consigo gerar produtos de várias formas, até tenho uma habilidade de fazer formas nas métricas modernas e tal. Sim. Só que eu, na parte de gestão disso, como usar, eu fico meio perdido no labirinto, onde que o ratinho vai pegar para descobrir a saída. Porque hoje é um labirinto, mas é um labirinto de várias saídas, né? Sim. Não é um labirinto de uma saída só. Eu entendo a sensação de estar num labirinto, mas hoje a gente não tem uma saída, a gente tem várias saídas. O que você tem, que é relevante, que o Sorocabanices tem também, de formas diferentes, você tem conteúdo. É interessante porque o Jackson foi entrevistado aqui
E ele falou abertamente, não, eu comecei com o Sorocabanismo por causa dos Sorocoisas. Eu lia, você gostava. E ele dá esse depoimento com frequência. Eu tenho uma grande amizade com ele. De vez em quando ele pede umas coisas para mim de foto e ele me ajuda também. Então nós temos uma parceria, não é bem uma parceria, mas uma amizade muito boa. E são coisas diferentes, mas na semelhança do tipo de programa, do nome e tal. Então é interessante isso aí. E o seu conteúdo hoje, ele continua a ser relevante, mas ele está em outras plataformas. Sim. Antes, a tua plataforma principal, pelo menos ao meu ver, como leitor da época, era o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, nossa. Foi o Cruzeiro, devo ao Cruzeiro do Sul realmente a criação do Marvadão. O Marvadão nasceu no Cruzeiro do Sul. Ele nasceu no Diário, mas ele teve a consolidação no Cruzeiro do Sul. E olha que legal, hoje você tem diferentes canais para entregar o seu conteúdo. Você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o YouTube, como Pod Marvadão. E alguma coisa do TikTok também, TikTok. Vocês vieram também, alguma coisa estou colocando lá rápida para potencializar. Mas eu não sei se estou administrando bem isso aí, porque eu estou ainda aprendendo. Estou aprendendo a andar de bicicleta. Todos nós estamos, em maior ou menor grau, todos nós estamos. Uhum. Ainda falando sobre a Verbo, esse nome Verbo é porque verbo significa ação, porque verbo é a palavra, né? Quer dizer, a palavra é a garantia da seriedade do negócio, ou alguma outra explicação lógica? Eu tenho duas respostas para essa pergunta. Né? Primeiro que eu nunca sonhei em ser empreendedor, de verdade. Eu amo ser publicitário, minha paixão, assim, eu me arrepio quando vejo uma campanha, quando vejo uma iniciativa de marca assim, extraordinária. E eu tenho uma fé muito grande em Deus, muito. Absurda, assim. Chega a ser irracional a fé que eu tenho. E eu acho que boa parte do que a gente conquistou hoje também vem em função disso e de muito trabalho. Então eu queria ter um nome que remetesse a Deus, mas que tivesse um significado corporativo, vamos falar assim. Uhum. E a Bíblia fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E verbo é ação. Exatamente. Esse foi o nome que Deus me deu. E outra coisa, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Depois vieram os discursos e a falta de verba. Cada vez menor a verba. Porque, na verdade, a palavra verba vem averbado. É o dinheiro que está prometido para ser liberado se houver fundo, né? Normalmente, às vezes, tem a verba, mas não tem o dinheiro vivo, né? Então, pois é, hoje é um desafio, equilibrar fazendo uma ponte entre a palavra e o teu negócio. Então, mas essa é a origem do nome. Muito bom. Que, aliás, registrado por nós, temos o registro do INPI. Foi difícil, mas conseguimos. Sim, maravilha. Quer dizer, você hoje não é uma agência só de Sorocaba, você tem clientes do estado, não sei. Fala um pouco sobre isso, sobre os teus clientes. Olha, a gente, como eu falei, a gente tem bons e importantes clientes em Sorocaba, mas a maior parte dos nossos clientes hoje estão fora de Sorocaba e com atuação nacional. Então, por exemplo, a gente atende a Unimed Nacional. Unimed Nacional. A gente atende a Santa Helena, que faz paçoquita, amendorato, enfim, líder nacional em alimentos, em alimentos à base de amendoim. A gente atende, por exemplo, a Klabin, maior produtora de papelão ondulado do país. Aliás, antes fazia papel jornal, não sei se faz ainda, mas... Hoje não mais. O papel craft. Porque a Klabin era do estado de Santa Catarina, acredito, lá do sul. Mas... hoje a maior operação deles é no Paraná. Mas eles têm 16 unidades em todo o Brasil e uma na Argentina. Sim. Fale mais, alguma coisa mais. Tem uma empresa assim de renome que você... Ou outra... Olha, eu vou falar dos nossos clientes aqui com sorocabanos, né, com muita alegria. A Planeta, grande cliente nosso, construtora Planeta. Café Excelsior, cliente nosso. Aliás, estava falando com o Murilo antes de entrar aqui. Cliente nosso de 13 anos já, Excelsior. Um dos clientes mais longevos aí da história da Verbo. Santo Supermercado é cliente nosso, Autoset aqui em Sorocaba. Eu já fui agência do Santo, quando a musiquinha que o Santo toca lá. O Jingo foi a minha agência que criou, quer dizer, eu que fiz a letra e um músico de Campinas fez. Então, temos algo em comum. Economia todo dia. Pegou. Então você tem muitos clientes do Estado, quer dizer, até por causa da facilidade da parte digital, da parte online, a gente está aqui, está no mundo, né? E o mundo está aqui também. Quer dizer, então... Nesse sentido, a pandemia, né? Um asterisco bem grande. Nesse sentido, a pandemia foi positiva porque ela nos proporcionou atender empresas em outros estados. Por exemplo, a gente atende uma construtora no Paraná, uma das maiores construtoras do Paraná, chama Prestes. E eu fui para lá 3 vezes em 2 anos que nós os atendemos. E funciona super bem. Né? Então, essa possibilidade, isso eu acho positivo.
de você entender que os talentos e as oportunidades elas não estão limitadas a uma questão geográfica, isso abre muita oportunidade de negócio. Quer dizer que hoje você é um empreendedor. Além de publicitário, você é um empreendedor na área de comunicação. Eu acredito que sim. Faz 22 anos que eu tive que ser um pouquinho menos publicitário, um pouco mais empresário. Para poder ampliar seu universo, seus horizontes de trabalho, né? Vou fazer umas perguntinhas básicas aqui, porque às vezes a gente pensa que as pessoas sabem, mas elas não sabem com profundidade ou com clareza. Uma perguntinha aqui, um quiz do Marvadão, não é para testar, ver se você sabe, que é óbvio que você sabe, mas para que eu consiga clarear melhor na minha cabeça e muita gente acredita que também. Bora. O que é analógico e o que é digital? Vamos lá. Digital é um meio. Digital não é um celular, digital é um meio de viver. Como assim um meio de viver? Por exemplo, hoje, se nós terminarmos aqui, vamos terminar aqui 12:00 e pouco, se a gente tiver fome, a gente pode ir num restaurante aqui próximo, é uma relação analógica em que eu não tenho um meio digital para adquirir a minha refeição. Eu posso ir até lá a pé, posso ir de carro, posso ir de bicicleta. É uma relação analógica, vamos falar assim. Mas eu posso também pegar meu aplicativo de comida aqui e pedir isso digitalmente e nem sequer conhecer quem está fazendo, não vou conversar com ninguém. E traz aqui. Posso pedir pelo WhatsApp, posso pedir pelo aplicativo. Então, a diferença entre o analógico e o digital é o meio. Se eu tenho um meio digital de relacionamento ou de aquisição de um produto, ou se eu tenho um meio físico de adquirir. E eu posso ter os dois também. Sim. Né? Eu posso pedir pelo meio digital e buscar pelo meio físico analógico. Então, dá para você ser digital sendo analógico junto? Sim, porque o ser humano ele vive de relações analógicas e digitais. Aliás, todos os nossos sentidos são analógicos, né? De extensão do ouvido, extensão do olho, da voz, é uma coisa analógica. Isso aqui ajuda a minha voz. Exato. Então, o sentido fundamental. Tato, olfato, paladar. Então, acho que eu não estou errado. Eu sou um digital atuando analogicamente no uso do digital, alguma coisa parecida assim. Não sei se é boa essa comparação. Nós somos os dois, nós somos analógicos e digitais. O digital ele ampliou a nossa possibilidade de relacionamento, de aquisição, ele ampliou possibilidades. O ser humano ele é analógico. Como é que a gente entra em contato com o mundo? Os 5 sentidos. Perfeito. Né? É o sentido tato, olfato, paladar, visão, enfim, audição. Ainda que você tenha seu arquivo, seu HD externo, que você tira daqui e põe lá. Então é como se tivesse uma consciência externa sendo formada, que você usa quando você quiser. Descarrega um pouco o nosso sistema cerebral, mas em compensação torna ele mais preguiçoso, porque você não tem que guardar a informação, mas tem mais espaço para você poder pensar. Você fez uma pergunta, como é que a geração mais antiga, vamos falar assim, mais velha, se relaciona com os meios digitais, né? Vamos pegar o exemplo dos meus pais. Meus pais, até antes da pandemia, eles não pediam comida por aplicativo. Hoje, eles pedem, vou dizer aí, de cada 4 pedidos que eles fazem, 3 eles fazem por aplicativo. Às vezes o negócio dá uma ligadinha, mas é pelo aplicativo. Eles compram também por... Sim. Que é interessante isso aí, porque em casa minha filha, minha neta compra por aplicativo, compra por como é que chama? Compra online, quer dizer. Sim, por e-commerce. Liga lá, de manhã tá lá na portaria, você pega. Pois é. Mas comida, brinquedo, roupa da China, não sei, eletrodoméstico. Então, quanto que isso cresceu, na verdade, nos últimos tempos, a compra digital. A compra online, vamos dizer. O que aconteceu, né? Com a pandemia, as pessoas que não eram digitalizadas, meus pais como exemplo, e não é só uma questão de faixa etária, tá? Tinha muitas pessoas mais novas que também não eram digitalizadas ou eram parcialmente digitalizadas. A pandemia nos forçou a irmos para os canais digitais de uma maneira que a gente não tinha ido antes por pura falta de opção, no caso da pandemia, né? Agora, o que está acontecendo? O mercado está dando uma ajustada na relação física e na relação digital de consumo. Não é coincidência que está havendo algumas ondas de demissões, tanto nas empresas digitais, teve na Amazon, teve no Google, teve na Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, tudo da Meta, né? E também nos meios tradicionais de varejo. A gente está vendo aí
Infelizmente, eu digo que demissão nunca tem que olhar do lado positivo, é sempre do lado negativo, né? Grandes players do varejo nacional também demitindo. O que está mostrando pra gente? Um ajuste. A causa é o ajuste entre demanda e oferta. No caso do varejo físico, não é só isso, né? A gente teve aí o caso das lojas americanas, que abalou a confiança no segmento, a concessão de crédito, então tem outros fatores. Mas não é o único. Não é o único. Lógico que esse fator ele pesa demais, mas não é o único. O mercado está se ajustando para entender como é que o consumidor vai querer comprar. Ele vai querer ser cada vez mais digital? Até que ponto ele vai abrir mão da compra na loja física? Vou dar exemplo da minha filha de novo. Minha filha tem 17 anos. Ela ama comprar na Shein. Ela ama comprar na Shein, né? Como milhares de brasileiras. Só que eu faço academia no shopping. Eu faço academia dentro do shopping Guatemi. E volta e meia, não é sempre, né? Minha filha fala, pai, posso ir com você na academia? Quando você fica na academia, eu vou lá na Yukon, por exemplo. Vou lá na Renner. Vou lá na Zara. Ou seja, ela compra nos dois canais, no digital e no físico. Então o mercado está tentando entender como que os consumidores estão se relacionando em termos de consumo para entender o quanto eu tenho que ter o quanto eu vou empoderar meu e-commerce e quanto eu tenho que empoderar minha loja física. Hoje eu diria, você tem que ter os dois, não tem alternativa, você tem que ter os dois. Quanto por cento em Sorocaba ou nacionalmente, o dado que você tiver, mais ou menos hoje está num e está no outro, ou está nos dois juntos? Você tem uma... É difícil falar de um dado específico, a gente tem várias leituras distintas, né? Eu sei que eu não vou lembrar o dado de cabeça agora, mas alguma informação de 2019 para cá, parece que de cada 4 brasileiros, 3 já compram na internet. Já compram, incluiu já a internet como... Exatamente. Que é um dado... E isso vai aumentar cada vez mais, em função de 5G, em função de dispositivo. Você acha que a loja virtual ela vai conviver com a loja física, mas incorporando elementos de envolvimento emocionais e de identificação com o seu cliente? Quer dizer, trazendo para o lado virtual um pouco da loja física e vice-versa? Sim, pelo seguinte, as duas formas têm as suas virtudes e os seus pontos de melhoria, vamos falar assim. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele não mora aqui, ele mora em São Paulo, ele comprou um colchão pela internet. Eu, Rodrigo, pessoa física, jamais compraria um colchão pela internet. Ele comprou. O que aconteceu? Ele não gostou. Tem gente que compra e gosta. Eu não estou dizendo aqui que comprar colchão pela internet é uma roubada. Eu não estou dizendo isso. Tem excelentes lojas que performam muito bem, que elas são digitais. O que é muito comum o consumidor fazer? Muito comum. Ele inicia a jornada no digital. Deixa eu ver o que tem de novidade de... Pegar o colchão, por exemplo. Deixa eu ver o que tem de novidade de colchão. Começa a pesquisar. Deixa eu ver o que tem de parâmetro de preço. Vou pesquisar diferentes lojas. E depois ele vai para o físico. É muito comum. O inverso também é comum. Eu lembro uma vez que eu estava com a minha esposa numa loja, naquela, acho que é MAC, que fala de maquiagem, MAC. E aí a minha esposa entrou na loja, a vendedora veio conversar com ela. Aí ela falou, posso te ajudar? Ela falou, não, eu estou dando uma olhadinha, tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, eu acho que a vendedora não deveria ter falado isso, mas ela falou assim, eu sei que você está olhando aqui no físico, depois você vai comparar o preço no digital. Então é uma jornada diferente. Foi para a loja física, experimentou, ela acabou não comprando lá muito em função dessa bobagem, na minha opinião, que a vendedora falou. Não devia ter falado. Pode até pensar, mas não fala, né? Para falar isso para cliente. E terminou a jornada no digital. Então, acho que o ponto-chave dentro do segmento de mercado, entender a jornada deste meu cliente-alvo, né? Desse meu público-alvo. Ela começa mais no digital e vai para o físico, ela começa mais no físico e termina no digital, ou é os dois? Se for os dois, eu tenho que ter estratégias de comunicação distintas para cada grupo de cliente que eu tenho. Isso com criar formatos diferentes, porque ou algum formato que você usa na mídia convencional se adequa aos espaços, aos formatos da mídia digital.
a linguagem é outra, algumas peças são válidas para uma campanha geral que você faça? Tudo depende da jornada desse meu cliente, né? Então, por exemplo, eu posso ter... Pega o caso de um empreendimento imobiliário. Eu posso e devo, na minha opinião, né? A gente faz isso para o Planeta, inclusive. Ter outdoor na cidade, eu posso ter um filme para TV, eu posso ter um spot no rádio, mas eu tenho que ter também um bom hot site ou uma landing page, né? daquele empreendimento. Eu tenho que ter na minha central de decorados, no meu stand de vendas, um bom filme passando ali, além, evidentemente, de um bom corretor, isso o Planeta tem, de sobra. Mas eu tenho que ter o social media, eu tenho que ter um bom conteúdo daquele empreendimento no Instagram, no Facebook, por que não no TikTok, dependendo do público-alvo daquele empreendimento. O importante é eu conseguir mapear a jornada deste meu cliente. Qual é o caminho que ele vai fazer entre a gente conseguir despertar o interesse dele pela compra até ele fechar a aquisição. Mapear onde esse cliente trafega, onde ele está, onde está o hábito dele de consumo de conteúdo, por exemplo. E eu, como marca, estar presente nesses pontos em que o cliente para consumir conteúdo, para saber mais informação daquilo que eu estou me propondo a vender. Então, o segredo é mapear a jornada e estar com a marca presente nos seus diferentes meios, veículos e mensagens, uma mensagem específica para cada ponto dessa jornada. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Será que eu consigo vender um empreendimento por um outdoor? Não. Eu consigo despertar o interesse e levar esse usuário para um outro meio, muito provavelmente digital ou até físico, ele pode visitar diretamente o stand de vendas, para que ele tenha mais informação sobre aquele empreendimento e decida a compra. Mas ele também pode começar a jornada no digital. Pode ser que ele está lá... Faz um teaser digital? Um teaser, ou posso entregar, por exemplo, posso montar uma campanha no Instagram, onde eu faço o setup, né? Eu faço, vamos dizer assim, a configuração da campanha para o público-alvo daquele empreendimento. E mesmo que você não siga a construtora no seu Instagram pessoal, eu consigo te entregar mensagens da construtora pelo teu perfil de interesse na hora que eu fiz a configuração da campanha. Então, por exemplo, estou aqui no feed rodando meu dedo, que aliás o brasileiro roda 2 Cristo Redentor por dia, fazendo assim com o dedo. Será que é por isso que eu perdi a impressão digital? Não consigo mais. Você faz parte da estatística de rodar 2 Cristo Redentor. Eu não consigo, coloco lá para entrar no meu condomínio, aí não lê, quer dizer, roubaram minha digital. Você a perdeu, está na tela do celular. Então, você pode estar lá dando... Olha, passa a mão na testa aqui para mudar o quadro. Você pode estar lá rolando o dedo no Instagram e aparecer uma mensagem de uma construtora que você não segue. Eu falo, nossa, que empreendimento legal, que bacana, deixa eu saber mais. Provavelmente vai ter o botãozinho lá, saiba mais, você vai clicar, vai para uma página específica daquele empreendimento. Ou você pode ter o interesse sendo despertado por um outdoor, por um filme na TV. O importante é mapear a jornada e estar presente em todos os meios. Não é o final ainda. tem papo. Esse é o momentinho que eu falo da Batuta Filmes, porque quem dá o suporte para o nosso podcast, que dá essa qualidade toda para a gravação das imagens, o apresentador, não é assim, essas coisas, mas a qualidade. Então eu sempre agradeço e recomendo a Batuta Filmes para quem quiser fazer um trabalho bastante profissional, bastante eficiente, né? Filmes, campanhas, comerciais e tudo que se faz no campo da criação de vídeos. Então a Batuta é muito Batuta nesse sentido. Sugiro que entre em contato com a Batuta, entra lá no batutafilmes.com.br, para o Instagram, para saber o que oferece, como pode fazer. Então eu sempre agradeço, porque é quem dá essa garantia de qualidade. Ter a qualidade de produção
é fundamental, acredito eu. Embora eu faça muita coisa também amadoristicamente, filmo com o meu celular, que também dá aquele toque de leveza, mas se fazer alguma coisa tão profissional com uma certa leveza, talvez seja um bom formato. Você que é da área, o que você falaria sobre isso? Bom, primeiro, corroborando o que você falou, acho que a Batuta é uma parceira da Verbo, já fizemos várias produções com eles e realmente são muito competentes mesmo, e abraço aí pro Mili. Enfim, acho que, de novo, os dois formatos funcionam. Existem momentos em que a mensagem tem que ser passada, por exemplo, um filme para a TV que pode ter recortes para um Instagram, para um Facebook, tem que ser com uma produtora feita com uma qualidade de primeira linha. Mas você também pode, e na minha opinião deve, ter conteúdos que a gente chama de conteúdos nativos. Que é o tipo de conteúdo que você tem uma ideia e você faz com o teu próprio celular. Você fala mesmo. E você fala, e você brinca com a imagem, você faz uma edição meio caseira. Ter as duas formas de comunicação é a maneira mais eficaz, porque também, o público adere aos dois tipos de formatos. Muito bom. Rapidamente, mídia digital, mídia social, qual é a diferença? Se é que é? Que há? Nem toda mídia digital é uma mídia social. Uma mídia social é aquela que ela é moderada pela própria comunidade. Então, por exemplo, o Instagram, ele não tem hoje, está se discutindo isso, né? O Instagram hoje não tem um moderador. O TikTok não tem um moderador. Ele tem uma política que você, ao criar uma conta e ao postar conteúdo, você aceita aquela política. Ninguém lê, mas todo mundo aceita, porque senão não vai conseguir operar na ferramenta. Tácito. Né? Exatamente. Então, mas você não tem um editor, você não tem um moderador. De novo, eu sei que está havendo uma discussão sobre isso e não é só no Brasil, não. É a nível mundial. Uma mídia tradicional, não. Uma mídia tradicional, você normalmente você tem um editor, como a Globo tem, como o Cruzeiro do Sul tem, como a SBT tem, entre outros canais. Uma mídia digital, por exemplo, existe o que a gente chama hoje de mídia programática. É uma mídia digital, não é uma mídia social. O que é uma mídia programática? Mas ela pode usar a rede social como... Ela usa. Ela usa, inclusive. Como plataforma, como... Não sei usa como meio de entrega, vamos falar assim. Como canal. Isso. O que é uma mídia programática? É uma mídia em que eu vou ter o que a gente chama de rede de display do... Vou explicar o que é isso. Rede de display do Google, mais o social, né? Mais a social media, em que eu vou entregar a minha campanha para um player de mídia programática, para uma empresa de mídia programática, falar, olha, eu quero conversar com este perfil de público aqui. E ele vai distribuir essa minha mensagem, né, essa minha arte, vamos falar assim, em pessoas que têm o hábito de navegação de acordo com o interesse que eu quero, como marca, como produto, tanto no social quanto em sites. Então, você pode estar, por exemplo, acessando o UOL, que também tem um moderador, né? É uma mídia digital, não é uma mídia social. E você está lá navegando e você ser impactado por um display, por uma arte, por um banner de um cliente nosso. Só que eu não necessariamente contratei o UOL, eu posso até contratar como agência. Mas essa empresa de mídia programática, ela contrata o UOL, ela contrata o R7, ela contrata o IG, ela contrata o Terra, ela contrata, enfim, diferentes canais para entregar a mensagem para aquele público. Isso a gente chama de mídia programática. Eu lembro o tempo que o Chico ia ter um site, que na verdade era quase como era estático, né? Era um, como é que chama? Um folder estático, né? Quase uma lista telefônica digital. Mano. Daí tem o mail, né? As listas. Daí os newsletters, as novidades. Daí saudava o cliente, o dia do aniversário, aquelas coisas. Mudou muito isso, né? Quer dizer, hoje o que é um canal de marketing, por exemplo? Quais são os principais canais de marketing que estão à disposição dos clientes? Sabe uma coisa interessante, né? Hoje a gente até criou um verbo, né? Verbo. Vamos dar uma gugada, vamos gugar. Criamos um verbo. Mas o Google é o maior buscador da internet. Sabe qual é o segundo maior buscador da internet? É o Bing, da Microsoft. Não, é o YouTube.
O YouTube. O YouTube. E o terceiro? O TikTok. Já é terceiro. Já é terceiro. São considerados Mas buscadores. numa Então, velocidade, né? quando eu quero conhecer um tema, um assunto ou uma empresa, a gente primeiro vai para a mídia social e depois vai para o site. Então, hoje o site, ele é vamos dizer, de uma maneira literal, ele é um canal de informação e de comunicação institucional de uma empresa, ou até de venda, se for um e-commerce. Mas hoje o usuário ele continua a acessar site. É fundamental que você tenha um bom site, um site que se adapte aos diferentes dispositivos, tablets, celulares, diferentes tipos de telas, TV, monitor, enfim. Mas hoje o usuário ele não acessa só um site quando ele quer saber mais sobre uma empresa. Ele acessa o site, ele dá um Google para ele ver, por exemplo, um Reclame Aqui da vida, que é um veículo de comunicação, um Reclame Aqui. Se você está pensando em comprar, vou dar exemplo do colchão de novo, você está pensando em comprar um colchão num e-commerce X, o que você vai fazer? Você vai dar um Google, provavelmente você vai ter ali o Reclame Aqui, na primeira página, muito provavelmente, e você vai acessar o Reclame Aqui para ver a reputação daquela empresa. Aquilo que ela está dizendo no seu próprio site, por exemplo, é verdade ou não. Você vai acessar Instagram para saber que tipo de comentário o usuário está fazendo sobre determinado post. Quando a gente vai comprar um bem, especialmente de um bem de maior valor agregado, como é o caso de um colchão, dificilmente se você vai lá e clica e compra sem dar uma pesquisada antes na reputação da empresa. Então, ter um site continua a ser fundamental, mas tão importante quanto ter um site é ter uma boa reputação no Reclame Aqui e ter um bom nível de conteúdo e de moderação nos canais digitais sociais. É interessante porque as grandes transformações do mundo, né? Quando Gutenberg inventou a imprensa, foi a maior revolução de usos e costumes, tudo, né? Depois, pulando o tempo da automatização, do robô, depois o computador. Depois veio a internet, que foi a grande... Quando descobriu-se que podia unir a internet com o computador, que revolução que está nos invadindo e mudando o mundo, mudando todas as relações de espaço, de tudo mais, né? Quer dizer, para onde nós vamos com toda essa grande revolução pela comunicação, pelos recursos de comunicação? A gente vai estar cada vez mais conectado. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas a gente ainda não atingiu o nível de conexão que a humanidade pode atingir. Você falou da internet nos computadores foi uma grande revolução. Foi, mas a internet ela ainda está se propagando nas coisas. Então, por exemplo, das coisas. O carro da minha esposa tem acesso à internet. A gente não paga lá a mensalidade para ter, mas ele pode ter. Ele saiu da fábrica com 1 ano de internet grátis no carro, dentro do carro. O meu relógio acessa a internet. Né? Tem geladeiras hoje que acessam a internet, entre outras coisas. Então, a internet das coisas vai nos tornar mais conectados e a gente vai se conectar cada vez mais com máquinas. Por exemplo, inteligência artificial. Ontem a minha filha, ela tem... Metaverso? Também. O metaverso ainda está em discussão se é um negócio que vai pegar, se não vai pegar, né? Tem plataformas que estão indo muito bem. O caso do Roblox, que é um jogo que eu tenho quase certeza que sua neta joga. Sim. Né? O meu filho joga, de 12 anos. Aliás, a minha filha de 17 também. O Roblox é um caso muito bem sucedido de metaverso. Né? O Fortnite, que também é um jogo, também é um caso muito bem sucedido de metaverso. Então, o metaverso, em algumas formas de fazer como games, vai muito bem e deve continuar indo muito bem. Para fazer compra no metaverso, aí a sociedade não está aderindo muito. O que vai acontecer? Não sei. A gente vai ter que esperar para ver. Ontem minha filha estava mostrando para mim, ela tem um perfil no Snapchat. Ela falou, pai, olha que interessante isso. Eu estava jantando, ela sentou do meu lado e falou... Eu estou conversando no Snapchat com a inteligência artificial do Snapchat, que chama Snap AI, uma coisa assim. E ela estava conversando e, cara, assim, parecia que ela estava conversando com uma pessoa de fato.
E é o robozinho lá do Snapchat. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa gigante, foi inclusive um fundo acabou de aportar muito dinheiro com ele, que é uma empresa que eles criam bots, né, robozinhos, para conversação no WhatsApp. É o que a gente chama hoje de marketing conversacional. Existe meio de fazer marketing através disso. Ele é um dos... Aliás, hoje ele é o principal player do país que constrói robôs para conversar com você no WhatsApp. É interessante, porque as empresas elas podem contar com todo esse mundo de opções para divulgar seus produtos, elas podem elas mesmas ter seus aplicativos de compra, vende, por exemplo, banco, Pix, não sei, entrega em domicílio, essa coisa, iFood e tal, essas coisas. Mas, no entanto, são todos recursos práticos da vida moderna, né? Quer dizer, facilita a tua vida, tal. Nós vivemos uma época em que nunca as informações estiveram tão à disposição das pessoas. Sim. Haja vista que o Google é a maior enciclopédia aberta do mundo, com a interação de todas as redes de computadores do mundo, que é uma coisa fantástica. E, no entanto, nós nunca estivemos tão desinformados, um monte de coisa, ou tanta falta de informação, desinformação circula livremente, convencendo as pessoas, atingindo as pessoas e gerando fake news e toda aquela coisa que a gente sabe. Qual é a tua visão de a normatização, quer dizer, como que vai ser a regulamentação de todo esse mundo novo que está chegando, que as pessoas estão mantendo cabeça, não sabem como agir. É a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão está fazendo matar a criança na escola, pela parte down, a parte obscura da internet, da net, né? Como que vai controlar tudo isso? Olha, eu não tenho essa resposta. Ninguém tem, né? Mas eu quero a tua visão. Ninguém tem. Olha, como é que eu vejo, né? Até dei esse exemplo lá nos bastidores que a gente estava conversando. Eu, particularmente, vejo que a gente era muito mais em assuntos do nosso interesse. A gente conseguia ter muito mais profundidade. Vamos dizer assim, a pessoa média hoje, ela tem mais acesso. Então, antes a gente tinha um poço, em termos de conhecimento, e hoje a gente tem um grande lago, cada vez com uma amplitude maior, mas com 2 centímetros de profundidade. E as pessoas, algumas delas, elas estão ficando satisfeitas apenas em ter 2 centímetros de profundidade. O poço continua a existir. Aqui as pessoas estão entrando menos, elas querem entrar menos nesse Prefere o raso. Prefere ter uma amplitude em vez de profundidade. Certo. Onde isso vai terminar, não sabemos. Será que isso mas é isso que está acontecendo. Não é um analfabetismo, um novo tipo de analfabetismo, da pessoa é alfabetizada no digital, na internet, mas culturalmente ela é, bem dizer, analfabeta. Quer dizer, ela não tem grandes conhecimentos profundos de nada, a não ser alguma coisa que ela goste muito. E aí é um território muito fértil para fake news, porque se eu tenho 2 centímetros de profundidade, eu recebo algo no WhatsApp que eu acredito, de acordo com o meu pensamento, eu já vou partir do pressuposto que aquilo é verdade. Ele só está reforçando aquilo que eu acredito ou que eu gostaria que fosse verdade. E aí eu vou disseminar isso. Por quê? Porque eu tenho 2 centímetros de profundidade, ou porque eu também não quero me preocupar muito com isso, já está de acordo com o que eu quero, então bora divulgar. É crime isso. Eu não sei, Rodrigo, porque eu sou da velha guarda, eu sou do veículo convencional, eu consigo transpor um pouco do meu jeito de fazer as coisas para o mundo da internet, para o mundo das redes sociais e tal. Uma sacada rápida, uma brincadeira, uma leveza, mas eu coloco muitos artigos de fundo. Às vezes faço matérias de subhistória, com muitas fotos, e dá uma bela de uma audiência. Então, eu acho que há espaço no mundo digital, não só para as coisas curtas. Você fez um textão, você faz 20 linhas, textão, né? Eu tenho um público que gosta de ler. Então, eu acho que é um público que também deve ser privilegiado. Uma outra coisa que eu estava comentando, que a pessoa não tem paciência para ver um videozinho de 30 segundos. 3, 4, 5 já desiste. E, no entanto, ela passa o final de semana inteiro vendo 3, 4, 5 temporadas de uma série que ele gosta. Quer dizer, então, essa relação é um pouco anárquica, né? Qual
Qual é a lógica disso? A lógica é que se o assunto é do meu interesse profundo, seja um interesse profissional ou um interesse de gosto mesmo, por exemplo, tem séries que eu gosto de maratonar e tem séries que eu não ligo. Maratono. Né? Eu também maratono, tem séries que eu gosto muito. E tem séries que eu não ligo. Então, se aquele assunto é do meu interesse, eu me aprofundo nele. Se aquele assunto não é do meu interesse, bateu ou a abordagem, o assunto até pode ser, mas a abordagem não é, a mensagem daquele assunto não é, eu passo adiante. O que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte, tem espaço para as duas coisas. Tem espaço para as duas coisas. Por um outro lado, tem muito mais gente produzindo conteúdo. Então, a grande disputa é pela atenção das pessoas, porque as pessoas elas continuam a ter 24 horas no dia, só que elas têm muito mais possibilidades de se informar. Tem que encantar as pessoas. Encantar de acordo com o interesse dela. E mantê-la mais ou menos fiel àquilo que se faz, a fidelização, quer dizer, como que você amarra a pessoa naquilo que você faz na internet? Olha que interessante, né? Eu vou responder a tua pergunta, mas vou dar um exemplo. Eu estava brincando, eu dei esse exemplo num outro podcast, eu estava brincando com meu filho e eu fiz uma tentativa muito mal sucedida, aliás, de imitar o Faustão. Eu não consegui, eu reconheço, foi muito ruim. Mas de qualquer forma ele falou assim, pai, quem é o Faustão? Quem é Faustão? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque antes a gente sabia claramente quem eram os ídolos dos nossos filhos. A gente pensa que eles sabem, mas não sabe. Hoje, me arrisco a dizer que a gente não tem tanta clareza de quem são os ídolos dos nossos filhos. Por quê? De novo, tem muito mais gente produzindo conteúdo. E esse conteúdo, se é do interesse deles, eles permanecem no YouTube desses caras. E eles podem sim ver vídeo de 15, 20, 30 minutos, 1 hora. Eles podem, por que não, pagar para ver conteúdo desses caras. Né? Desde que esses caras tenham uma mensagem aderente àquilo que é a área de interesse deles e uma forma de comunicar isso também é interessante, porque também não adianta ter um bom conteúdo se a forma também não está adequada. A métrica e tudo mais, né? Eu não sou crítico, quero deixar bem claro, eu não sou crítico nem da geração Z, e quando eu dei o exemplo dos 2 centímetros de profundidade, é que o meu ponto não acho ruim a gente ter uma amplitude maior. Não. Eu não acho ruim, eu acho ótimo. Desde que em determinados assuntos em que eu tenha que dar uma opinião, seja ela política, seja ela social, seja o que for, eu preciso ter um pouco mais de profundidade para me posicionar e para definir uma linha de pensamento. Eu acho que o grande problema hoje é que as pessoas pessoas médias eu digo, né? Elas estão dando opiniões, elas estão disseminando fake news, elas estão comprando brigas com 2 centímetros de profundidade de conhecimento. E isso para você cair uma pobreza, numa polarização, e eu não estou falando política, não é esse sobre o objetivo, tudo, não é? Sobre tudo, é uma coisa absurda, né? Hoje tem gente sendo cancelada na internet. E será que essas pessoas deviam ser canceladas de fato? Não está vindo ninguém na minha cabeça, eu estou fazendo uma reflexão. Né? Será que a gente não tem que ter um pouco mais de informação para entender se eu julgo essa pessoa ou não, se eu cancelo essa pessoa ou não, antes de sair comentando, antes de sair compartilhando? Essa é a minha reflexão aqui. Eu acho que a gente tem que gastar um pouco mais de tempo se aprofundando, em vez de olhar só o lago e falar, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, bora dar opinião, bora compartilhar. Isso que eu não acho legal. Para finalizarmos, Rodrigo, esse papo aqui não teria fim, porque é apaixonante, né? Eu sou suspeito. Para a gente terminar, como que... eu estava fazendo uma comparação com você entre as campanhas, como uma agência, nas campanhas antigas, que tinha a campanha da mãe, né? Fazia televisão, sabia mais ou menos quanto colocava da verba aqui, ali, vocês faziam uma campanha mais ou menos, tendo um conceito, uma campanha articulada, você mais ou menos sabia como agir, né? Porque era mais ou menos claro, evidente. Hoje é muito mais complicado. Qual é a sua visão e o seu conselho, vamos dizer assim, para as empresas que querem realmente investir na mídia digital? Uhum. Como que uma campanha, se repensar uma campanha inteira para o mundo digital,
como quer fazer isso, como quer ver a estratégia, como quer ver a tática, qual é a incidência, quanto aqui, quanto lá, em que lugar, porque é tanto apelo que tem, tantos canais, como que você tem pode mensurar isso com certo conhecimento científico de que aquilo vai dar certo. Quer dizer, é um pouco difícil, acredito eu, você ainda, porque não está muito claro o domínio, o que é isso tudo que está chegando por aí. Então, qual é a tua visão e a tua sugestão para quem quer entrar para o marketing digital, que todo mundo vai precisar querer, porque não tem como, né? Tua palavra. Vamos lá. Tentando simplificar um pouco a questão, eu colocaria 4 pontos principais. O primeiro é, conheça o seu cliente. Quando eu digo conheça o seu cliente, não é só, deixa eu ver o que ele está postando no Instagram, deixa eu ver o que... Não, é conhecer de fato mesmo. Se for o caso, faça a pesquisa. E quando eu digo pesquisa, não é investir X mil reais num grande instituto de pesquisa. Se tiver verba para fazer isso, é excelente, mas não é a realidade da maioria das empresas. Então, conheça o seu cliente. Hoje tem meios digitais de se fazer pesquisa, por exemplo. Tem muito conteúdo bom na internet sobre determinados perfis de público, por exemplo, geração Z. Tem muito conteúdo excelente sobre estudos sobre a geração Z na internet. Então, conheça seu cliente, o primeiro passo. O segundo passo é conte uma boa história. Como marca mesmo. Hoje as marcas elas têm que contar boas histórias, reais, evidentemente, legítimas, mas boas histórias. Você é um excelente contador de história, por isso que você tem sucesso até hoje. Então conte histórias que sejam do interesse do seu público. Se você vai conhecer o seu público, você vai saber o que é do interesse dele. Conta uma história legítima para que ele possa parar para te ouvir, parar para te ver, fazer o dedo nervoso dele parar na tela. O terceiro é, esteja onde o seu cliente está. Se ele está no TikTok, vence o preconceito. Não, o TikTok é uma bobagem. Não, se ele está no TikTok, vai para o TikTok. Se ele está no YouTube, vai para o YouTube. Se ele está no Twitter, vai para o Twitter. Segue a tendência dele um pouco. Exato. Você está no canal onde o seu cliente está. Então esse é o terceiro. E o quarto e último é, monitora isso. Porque hoje uma das grandes vantagens dos meios digitais é justamente a capacidade de nós monitorarmos o resultado daquilo que a gente está fazendo praticamente real time. Estatisticamente. Exato. Que tipo de engajamento? Eu estou gerando engajamento. Essa mensagem que eu escolhi, essa história que eu escolhi para conversar com esse público, está dando engajamento nesse canal? Quanto tempo a pessoa vê, né? Esse público está retendo a mensagem. Não é só vender. A venda ela acontece normalmente se esse processo está alinhado. Então esse processo hoje, ele pode e deve ser feito por um profissional de marketing, de comunicação, mas também eu já vejo alguns micro e pequenos empreendedores, a partir do momento que se tem consciência disso, eles mesmos começam a fazer isso de maneira empírica até e funciona. O importante é você ter clareza desses 4 passos que eu mencionei e botar para fazer. O que eu acho que a gente não pode cair, olhando sobre o viés de um microempreendedor, é não, então se eu não tenho uma agência, eu não posso fazer isso, eu estou fora desse jogo. Não, você está dentro do jogo. Evidentemente, se você puder contratar um profissional interno ou uma agência externa, ou os dois, que eu acho, na minha opinião, né, o melhor cenário, quanto mais puder fazer isso, melhor. Mas tá mais democrático fazer. Só que tem que ter um conhecimento básico para fazer e eu dei 4 passos aqui, muito simples, mas que funcionam. Para que tudo isso funcione, precisa de uma cobertura telefônica maravilhosa. Tá? A 5G, esse ano ainda se consolida em Sorocaba, porque você tendo uma 5G, as coisas vão ficar muito melhores para quem trabalha com isso. Muito mais rápida. Sim, o 5G já está em Sorocaba, mas não está em todo o Brasil, mas isso vai acontecer de uma maneira muito rápida. Aí você acha que vai melhorar muito as condições para fazer um marketing rápido e mais eficiente. Em termos de velocidade, em termos de possibilidade, em termos de formas de interagir, isso vai abrir um novo universo e é uma oportunidade a gente estar vivendo esse tempo. Então tem muita coisa boa para chegar ainda. Muita. Sabendo usar, ânimo. Sabendo usar vai ter, ânimo que vai ter. É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui. Muito obrigado, esclarecedora. Vocês conhecem, você dá palestra sobre isso, deve escrever um livro sobre isso, quem sabe logo. Quem sabe? Olha. Estamos chegando ao fim, infelizmente, mas é o tempo. Toda terça-feira, Pod Marvadão vai ao ar nas plataformas do Marvadão. Eu sou um aprendiz, um sapo que está começando a mergulhar na lagoa digital. Muito obrigado. Então, em pé.